Niterói sempre tem eu, você e alguém que a gente conhece. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse podcast, onde eu, Laura Zandonade, quero mostrar que isso pode mesmo ser uma grande verdade, conversando com algumas figuras que fazem parte do cenário sociocultural da nossa cidade Sorriso. Diretamente do estúdio Ozembrum e contando também com o apoio da editora Garota FM Books, bora começar o papo de hoje? Eu, você e alguém que a gente conhece. Ela é jornalista, mestre em comunicação de massa, escritora e ativista pela educação pública de qualidade. Seu primeiro livro, O Casulo, é uma autobiografia que nos convida a pensar sobre o que podemos ser e o que podemos realizar de melhor no mundo de desigualdades sociais em que a gente vive. Nascida e criada em Niterói, morou também por 16 anos em Roma, onde realizou seu mestrado, se casou e teve 3 filhos. De volta à cidade de Sorriso desde 2016, ela se descobriu borboleta, fonte para um despertar de outras tantas. Seu olhar apaixonado para a vida nos inspira, motiva e nos faz ter vontade de voar junto. Para mim, ela é uma voz que arrepia por onde passa, levando força, coragem e doçura. Laíla dos Santos. Oiê, boa tarde, Laura. É um prazer. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo, por disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente batendo esse papo. Hoje eu resolvi começar de um jeitinho diferente. Geralmente eu faço essa apresentação, a gente começa a conversar e eu trago um convidado especial ou uma convidada para participar do nosso episódio mais lá para o final. Mas para dar o pontapé inicial da nossa conversa hoje, eu vou trazer já de cara a pessoa em comum que nós temos e que tornou esse encontro possível. Bora ouvir? Olá, pessoal. Aqui quem fala é Rafael Romagnol. Eu sou curador e organizador do TEDx Niterói. Conheci a Laíla no TEDx Niterói desse ano, na edição que a gente fez em junho. Grande parte do nosso trabalho enquanto curadores do TED para eventos TEDx por aqui é na busca por ideias, né? Entenda por ideia literalmente qualquer coisa que possa ajudar o ser humano a enxergar determinado tema ou determinado assunto por uma perspectiva diferente da que ele enxerga atualmente. Então, uma parte muito gostosa desse nosso trabalho de curadoria é ir atrás dessas ideias, é buscar pessoas, e como um dos propósitos do TED é buscar isso também na nossa comunidade. A gente não conhecia a Laíla, então dentro desse trabalho de busca, né, por nomes e ideias em Niterói, a gente faz um trabalho grande de pesquisa, de conhecimento de pessoas, de busca de histórias, de pessoas na cidade ou ao nosso redor que venham fazendo alguns trabalhos interessantes ou que tenham provocações interessantes. E numa dessas pesquisas eu me deparei com a Laíla, com o projeto dela e com as histórias dela, não só de vida, mas com as entregas, com um projeto lindo que ela toca atualmente. E foi muito bacana que a gente fez o primeiro contato, inclusive uma pessoa da curadoria que trabalha diretamente comigo, que é o Éder, fez o primeiro contato com ela, e foi muito curioso que no primeiro contato com a Laíla, ela falou, gente, desculpa, mas eu não conheço o TED, nunca ouvi falar sobre o TED, mas vou pesquisar um pouquinho para poder voltar para vocês. E ela pesquisou, viu que se tratava de um trabalho sério, entendeu um pouco do que era o projeto. A partir do momento que a gente define uma palestrante ou que a gente começa esse trabalho de curadoria, é um processo de construção, onde a gente inicia esse trabalho através da ideia, mas a Laíla, eu acho que conseguiu mostrar para a gente de forma muito rápida, talvez a principal característica que a gente busca num palestrante do TEDx, que é a generosidade. Ou seja, que é alguém que está ali para dividir algo, para contribuir com algo, para contribuir com a sociedade, para contribuir com quem está assistindo. Não está em cima daquele palco para tomar nada de ninguém, está ali para oferecer. Foi um grande impacto que a Laíla conseguiu deixar em todos nós. Tá? Com certeza vai ser um ótimo papo para vocês. Um beijo para todos. Rafael, querido, foi o responsável aí, né, por fazer esse encontro acontecer. A Laíla tá aqui emocionada. É verdade. O carinho do Éder, do Rafael. Eu não entendia nada, não sabia o que eles precisavam. E eu falei para eles, quando eu recebi o convite, eu falei exatamente isso. Eu falei, deixa eu entender, deixa eu ver se eu sou capaz de ser útil para esse projeto, assim, grande e importante, né? Porque não dava para eu ir pela vaidade, não dava para eu ir por ir. Eu teria que ir para poder, na simplicidade, contribuir com alguma coisa. E eles fizeram uma curadoria, assim, de paciência, de irmandade. Eles foram psicólogos, me carregaram no colo e eu pude me preparar para subir naquele palco, com a ajuda dos dois.
E foi, assim, o resultado disso, né, com todas as palestrantes, mas falando especialmente de você, realmente foi arrebatador, porque você estava ali muito presente, muito verdadeira. E eu fiquei, não só eu, acho que todos que estavam lá, todos, mas eu fiquei muito emocionada. E quem está escutando já pode correr no YouTube aí para pesquisar, porque essa palestra está disponível, entre outras, no TEDx. É só buscar Laíla dos Santos TEDx que vai encontrar sobre o que a gente está falando. Conta mais como foi essa experiência de participar quando você descobriu o que era o TEDx, né? Então, Laura, olha, eu acho que a minha ficha ainda não caiu. Não caiu pelo carinho de vocês, pelo carinho do público, sabe? Pelo carinho da curadoria. Não caiu por eu estar naquele palco e poder contar com muita simplicidade, sinceridade, transparência, aquilo que eu vivo. Eu acho que se eu conseguir tocar no coração de quem ouviu, de quem escutou, foi porque eu fui sincera, porque eu me abri e contei a coisa como ela é, as coisas como estão, né? E quem é Laíla dentro desse contexto, né? Dessa sociedade, das minhas raízes para chegar até aqui, essa descoberta de casulo e borboleta. Então, estar ali, eu acredito que ainda não caiu a ficha. Foi emocionante. Eu me lembro que assim que eu subi no palco, meu microfone deu defeito, né? E eu senti a energia e o carinho, o colo do público. Sim. Porque era como, e agora? Como é que ela vai fazer? Porque eu tive que sair do palco, trocar o microfone, voltar para o palco e lembrar do roteiro mental que eu tinha feito para contar início, meio e fim. Né? E tem um tempo, né? Um roteiro que você precisa seguir e um tempo que precisa ser respeitado, né? Não se perder dentro desse tempo. E o carinho, mas vi uma energia muito maravilhosa, muito, muito, muito positiva do público. Me manteve ali, sem perder nada, sabe? Para eu poder falar aquilo que eu tinha pensado em contar para vocês. O público foi, assim, extraordinário. Deu para sentir mesmo e como você falou, a curadoria também foi muito carinhosa, respeitou todos os processos, né? Eu participei dessa edição fazendo abertura, né? Cantando, e a gente estava aqui em off lembrando, né? Não, eu me lembro que você cantou e eu estava atrás, né? Esperando o meu momento para entrar e muito agitada, nervosa, porque eu subo no palco o tempo inteiro, eu dou entrevista ao vivo, o tempo inteiro, mas eu tenho sempre aquele frizinho na barriga, né? E quando eu vi a tua voz, a leveza da tua voz, a doçura da tua voz, foi acalmando a minha alma de uma tal maneira que quando você saiu do palco, eu falei, obrigada, você me acalmou. Ai, que lindo. Não, eu lembro que você comentou isso. Para mim já foi o presente. Vamos começar falando do livro, né? Do Casulo. O Casulo foi lançado em 2021, certo? Sim. Escrito durante a pandemia, um momento que estávamos todos ali passando por crises das mais diversas, né? Imagino que tenha sido uma pausa para você parar e pensar sobre a sua própria vida. Só que tem uma curiosidade nisso, você escreveu no celular. Porque estava sem computador, então... Eu acredito que escrever no celular vem de um percurso de vida de dificuldade, né? Não tem isso, faz com aquilo, mas faça. E durante a pandemia, que foi um choque, acredito, para toda a humanidade, a gente não esperava, algo tão grave, tão profundo, tão violento, tão de redescoberta, tão de você olhar e rever o mundo de uma outra maneira. Então, eu sentia que eu precisava escrever a minha história. Mas aí eu falava comigo mesma, mas como que eu vou escrever minha história? Tudo bem, eu sou jornalista, mas eu não sou escritora. Eu falo sempre que eu sou disgráfica, né? Então, para escrever é muito mais complicado. Eu escrevo, mas eu, para ver um erro meu, vou ter que reler 5 vezes a mesma frase, o mesmo texto. Mas eu gosto muito de ler. E eu gosto da boa literatura. Então eu acredito que isso ajudou. E aí eu senti que eu tinha que escrever. Não tem computador. Falei, agora, como é que eu faço? Eu vou escrever no celular, né? Aquele aplicativozinho de texto. E eu comecei a escrever o Casulo. Falei, agora como é que eu escrevo? Por onde eu começo? E aí eu comecei a escrever. Foi pela inspiração. Todos os dias, todas as noites, madrugadas, eu era acordada às 2 da manhã. Eu perdi o sono, eu dizia que eu era acordada. Eu perdi o sono e começava a escrever, e terminava de escrever às 6. Durante 2 meses, todos os dias, de segunda a segunda, eu acordava às 2 da manhã. Olha, e escrevi o Casulo. Despertava naturalmente. Despertava naturalmente e escrevi o Casulo. Quando terminou, eu fiquei muito emocionada. E hoje, quando eu releio o Casulo, eu digo, mas foi eu que escrevi isso? Essas frases são minhas? Eu fico ainda impressionada com isso. E o Casulo nasceu aí durante a pandemia e tocou no coração de muita gente. Sim. Eu falo no Casulo que nada, absolutamente nada na vida é castigo.
Tudo é um aprendizado. O que eu vou aprender com o que eu estou vivendo? De bom ou de ruim? O que eu aprendo numa situação difícil da minha vida, seja ela qual for? Relacionamento amoroso, de amizade, que você por algum motivo decepcionou ou fui decepcionada. Onde é que eu errei? Se eu errei, o que eu posso aprender? Como eu posso não cometer o mesmo erro para não sofrer as mesmas consequências, né? Porque eu costumo dizer que a vida é uma escola, é como série, né? Que antigamente nós dizíamos, primeira série, segunda série, você precisa passar pelas provas, pelos exames, pelas matérias para andar para frente. Se você não aprende, você repete. A mesmíssima coisa é a vida. Por exemplo, a minha filha estava me dizendo assim, nesse período eu puxo uma matéria além ou duas, sim ou não? Aí eu falei para ela, você já puxou matérias além daquela que você faz, do currículo? Sim, como foi? Aí enquanto ela pensou, eu falei, você já tem a resposta. Porque tudo é aprendizado. Foi bom puxar matéria? Não foi bom? Foi demais para você? Então você não vai puxar mais. Se você acha que dá conta, então tudo na vida tá para te ensinar. Se você pega, o casulo é muito isso. O casulo sobre o convite, né? As pessoas que se identificam com o casulo. O que acontece? O casulo é magia, né? Eu consegui, não sei de qual maneira, foi tão natural, convidar o leitor para entrar no seu próprio casulo. Vendo o meu casulo, lendo o meu casulo, lendo a minha história de vida, eu convido o leitor a entrar sem dizer que é um convite. Você acaba entrando no seu casulo, revendo, porque você é o resultado do seu passado. Quem você é hoje é o que você viveu lá atrás. Um bom relacionamento ou não com o irmão, como é que foi tua infância? Como foi a relação com teus pais e com o teu irmão? Como era esse tratamento? Era diferenciado, não era? Quais são as dores que você traz de lá para você ser hoje a mulher que você é? No momento que você descobre quais são os motivos que levaram você a ser quem você é, você fica uma pessoa mais livre, você se liberta, você começa a entender e compreender o teu passado e o teu presente, provavelmente o teu futuro. Então, o casulo é isso. O casulo convida, dentro da minha história, em ver sempre luz no fim do túnel. Nada é permanente, nem o sol, nem a chuva. Momento ruim vai passar e momento bom também. Então, viva o momento bom no momento bom e o momento ruim no momento ruim, respeitando o seu limite dentro dos momentos. E você escolheu esse nome, o casulo, já assim no início do livro ou no final? Percebeu que essa poderia ser uma boa metáfora? Então, eu acredito que o casulo já existia de alguma forma. Eu tenho uma ligação muito grande com borboleta, porque eu acho borboleta e são os... Tem uma flor que eu gosto muito, que são as orquídeas. Eu acho que a orquídea, ela parece ser muito delicada, mas ela é muito forte. Você vai na serra, você encontra orquídea, um lugar muito frio. Você vai aqui em Caraí pelas ruas, você encontra orquídeas nas árvores. Aqui é muito quente. Você vê que ela parece só ser delicada? Mesma coisa é uma borboleta. E o casulo é essa metamorfose que eu ligo, a metamorfose dessa borboleta, né, dessa lagarta, ao ser humano. A gente vive em constante metamorfose. Você não é a mesma pessoa do ano passado. E nem a mesma durante a pandemia, ou anterior à pandemia. A gente vai passando por transformações e é necessário passar por isso. Porque isso é o percurso aqui terreno que você passa. Né? Você precisa passar com leveza, entender. E dentro desse casulo, muitas vezes, você precisa voltar para o seu casulo, é o convite que o livro faz, para você se entender. Essa leveza, que eu chamei até lá no início, quando eu fiz a apresentação de doçura, mas também acho que tem muito a ver com essa leveza. Você sente que você sempre trouxe isso com você? Foi algo que você foi conquistando? Eu acredito que aquilo que eu vivi com os meus pais, com a minha família, com a dificuldade, por exemplo, tinha algo que toda vez que eu falava, eu chorava, até escrever o livro. Olha que dor que eu tinha. Nós somos 4, eu sou a caçula. E só tem um menino, no meu irmão, né? O Roberto. E todos os anos para festejar meu aniversário, eu nunca tive um bolo. Porque era em abril e meus pais não tinham dinheiro. Nós éramos muito pobres. Meus pais não tinham dinheiro. Mas em dezembro, tinha sempre uma festa enorme para o meu irmão. Eu e meu irmão, nós temos 1 ano de diferença de idade. Então, você imagina a dor que eu não sentia. E caladinha. Eu sempre fui uma criança muito calada, sabe? Assim, era quase que se fosse... Não sei, eu acho que de alguma forma eu não queria incomodar, né?
E eu vi aquela festa enorme pro meu irmão durante a vida toda e fingi que não doía em mim, porque eu não sabia que doía em mim. Quando eu fiquei adulta, eu me lembro quando eu fiz 7 anos, o meu padrinho me levou um bolo de padaria, aquele tempo que se comprava bolo, né, na padaria e tal. E ele levou um bolo pra mim. Aquele dia meu irmão chorou, que ele queria soprar minha vela. Mas ele tinha bolo o ano inteiro, a vida inteira. O ano inteiro não, a vida inteira. E eu não tinha. Aquilo me causou uma tristeza em relação à situação. Sempre amando muito os meus pais. Quando eu escrevi o Casulo e reescrevi essa fase da minha vida, eu chorei. E no Casulo eu falei, agora eu vou parar porque eu estou chorando. E o que aconteceu? Quando eu escrevi, eu percebi que dentro daquela conjuntura meus pais foram melhores que eles puderam ser. Eles acreditavam que a cada abril, 2 de abril, eles teriam condições de fazer um bolo. E eles nunca tiveram. Eles não fizeram, não causaram em mim uma dor proposital. Cada pessoa é o melhor que pode ser naquele momento da vida, independente do que ela faça. É o melhor. Foi nesse momento que você, revisitando a sua história, falou, nossa, eu tô aqui, agora eu conquistei já um outro lugar, um outro espaço social, como é que eu faço para ajudar as crianças que passam ou passaram por situações pelas quais eu passei também. Foi nesse momento que você teve essa virada, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre os seus projetos sociais e também a sua luta pela educação pública de qualidade, né? Eu acredito que foi tanto escrevendo meu livro, quanto a pandemia. A pandemia trouxe uma reflexão maior de humanidade, de social, de o que eu estou fazendo aqui, sabe? A pandemia não foi só uma pandemia. Não passou, nunca mais vai passar. Quem viveu a pandemia nunca mais vai esquecer. Parece que a gente vive ainda, dentro da gente tem aquela... Não tem como esquecer. E quando eu escrevi, durante o primeiro ano de pandemia, o Casulo, e eu percebi... o ser humano em si estava muito fragilizado. Nós perdíamos milhões de pessoas no mundo, né? Era a ordem do dia, era as notícias de morte, sabe? Foi muito, muito difícil, foi muito profundo. Eu espero que a humanidade tenha despertado para o lado humano que existe na gente, de ajudar o próximo. Então, durante a pandemia, e eu escrevendo o Casulo, revendo a minha história dentro daquela narrativa, eu percebi o quanto foi difícil para eu chegar até aqui. O quanto foi difícil estudar, o quanto foi difícil ter pais alcoolizados, sabe? O quanto foi difícil para eu ter esse lugar de fala. E o quanto é difícil para as nossas crianças dentro do nosso país, eu que vivi no exterior há muitos anos. Aí eu percebo, falo, gente, a educação onde está? Escrevendo o Casulo, eu falei, não, mas peraí, essa meritocracia nunca existiu. Mas qual é o mérito? A dificuldade que eu tive, sabe? De ir para a escola e meus pais, o dia que teria que fazer a matrícula, tinham bebido no dia anterior, não ia. Você se matriculava, né? Eu chegava lá, não, eles não estão. Aí eu dava meu jeito, né? Como minha mãe dizia, eu perguntava alguma coisa, dá seu jeito. Eu aprendi a dar meu jeito. Sabe, mas criança não tem que dar seu jeito. Não estou culpando meus pais. Estou dizendo, em geral, sabe, a sociedade não pode cruzar os braços e dizer não é comigo. Porque você vive aqui. Você vive dentro de uma sociedade que você encontra com essas pessoas fragilizadas, sabe? Não dá para culpar um singular indivíduo. E durante a pandemia eu escrevo o Casulo e percebo, falo, mas espera aí. Alguns amigos nesse período também morriam de câncer, né? Eu não sei se era fragilidade mental, né? Daquela dor da pandemia que causou, pode ter levado muitas pessoas a morrerem ainda mais rápido. Eu não sei, eu não tenho uma pesquisa sobre isso. Mas é um pensamento individual meu, tá? Até ignorante sobre, porque eu não tenho uma pesquisa. Mas quando eu ia perdendo amigos com câncer, e a pandemia, eu comecei a despertar sabendo que existe uma finitude. E existe uma finitude para mim. Existe a finitude... Enquanto você está no útero materno, sendo gerado, já existe finitude, pode acabar ali. A finitude, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas falam, mas você está falando sobre vida ou morte? Eu falei, é necessário. Não é depressão, não é medo, porque vai acontecer. Tendo esta certeza, o que eu vou fazer do tempo que me resta? E aí eu falo, poxa vida, eu venho de uma realidade de favela, morando em casa de pau-a-pique, catei xepa na feira. Foi tão difícil para eu estudar, sou disgráfica, sou disléxica. Foi tudo com tanta dificuldade, mas eu consegui. Segui no sentido de ter feito a faculdade de jornalismo, ter feito mestrado em Roma. Eu falei, gente, se eu conseguir, eu preciso voltar para ser espelho.
para que o outro se veja através de mim, né? Então eu preciso voltar para o lugar, as minhas raízes de favela, as minhas raízes de muita pobreza, muita dificuldade. Eu preciso voltar ali e dizer, olha, a gente pode ir junto. Junto a gente vai chegar lá. Mas até então você estava afastada, assim, dessa realidade? Não, eu estava na meritocracia, meu amor. Morando numa quadra da praia de Caraí, Zona Sul. Viajei não sei quantos países na Europa. Falo mais de uma língua. Classe média. O que eu tenho a ver com isso, né? Eu lutei, os outros que lutem. Aí, quando eu escrevo a minha história, revejo a dificuldade que foi para eu atravessar esse rio da vida, para chegar do outro lado, que aí eu falo, não, peraí. Porque não é justo que os outros passem pelo que eu passei para chegar até aqui. Quando você olha uma criança, é uma criança, é um anjo. Você olha uma criança que está ali vendendo bala, que está ali pedindo dinheiro no sinal do... Mas o teu filho, imagine se fosse o teu filho, você seria feliz? Como se sentiria? Precisa ser o teu filho para se tocar no teu coração? Se o mundo vive o caos que a gente vive hoje, social que seja, é porque nós, de alguma forma, contribuímos para isso. Porque a nossa indiferença é contribuição para o caos, para a miséria. Se nós pagamos impostos, a gente pretende que seja administrado bem nosso dinheiro na educação. Porque não existe futuro nesse país se não existe uma educação. Mas educação de fato. E não isso que eles estão oferecendo. Você tem ideia do que as crianças comem na escola? Você já viu o que eles comem na escola? Vai na escola ver como é que é. É um macarrão todo manchado. É um chocolatado que não é chocolate. É um leite que não é leite. É um desrespeito do início ao final. As crianças são negligenciadas dentro das favelas. Negligenciar é aquilo que o poder público tem que fazer e não faz. E eu não sou candidata a nada. Mas eu sou um ser humano, eu sou um ser social, que percebo o mundo que eu estou vivendo, a sociedade que eu estou vivendo, a cidade que eu estou vivendo, o mundo que eu vivo, o país que eu vivo. Não é normal que eu me cale diante de tudo que eu passei, tudo que eu vejo que está acontecendo. Eu faço projeto com crianças nas favelas. Eu vejo o que eles passam. Eu sei, eu escuto. E é muito triste. Eu hoje me sinto realizada porque eu encontrei o meu caminho neste mundo, nesta vida, de me doar em prol de quem eu não posso esperar nada em troca. E tem um ponto que é o racismo geográfico, né? Que você explora bem no projeto Conhecendo a Cidade pela Porta da Frente, né? Exatamente. Porque o que acontece? Isso. O que eu falo sobre isso? Eu percebi, fazendo palestra nas favelas, eu não chamo comunidade, eu chamo de favela porque eu tenho voz para falar que é favela. Só quem cresceu em uma sabe que é favela. Ali é o lugar da negligência. Porque tem essa coisa de romantizar o negligenciado, o abandonado, para você se achar bonitinho, estar num lugar onde você não é respeitado. Em todos os sentidos, né? Então, a favela, que para mim é favela, as crianças ficam ali. Eles estudam de manhã, à tarde eles estão ali sem fazer nada. A educação é péssima, porque os nossos profissionais de educação estão também negligenciados. Pós-pandemia, eles voltam para a sala de aula sem ter ninguém que cuide deles. Estou dizendo os profissionais, tá? Todos, em geral. Eles voltam negligenciados, as crianças voltaram também com problemas psicológicos. Foi pandemia, não é brincadeira não. E a gente está vivendo como robô, fingindo que está tudo bem, está tudo normal. Não está normal. As crianças estão na 4ª série e não sabem ler. As crianças que têm dislexia, disgrafia, autismo leve e via dizendo, eles não têm um diagnóstico. Eles vão entrar numa fila, quando o professor identifica um problema, eles vão entrar numa fila de espera 1 ano, no mínimo, para ter a primeira avaliação, um primeiro encontro com um profissional, um psicólogo. Aí 1 ano, aí o que faz? Vai repetir o ano? Ele é reprovado, porque não tem um laudo. Ele é reprovado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí tá na fila ali, ó, tá vendendo bala. Aí, uma sociedade com algumas pessoas superficiais dizem, por que fazem filho? Aí é discurso superficial. A gente tem que ir mais profundo. Se você vem de uma estrutura, eu posso dizer que na minha família, assim, eu fui a única que fiz faculdade, né? Mas você não pode eu não sou um campeão de pesquisa. Você não pode olhar para mim e dizer se você conseguiu, ele consegue. É superficialidade. Porque a coisa é muito mais profunda. Uma pessoa que cresceu com a mãe com 7 filhos, inclusive essa pessoa, que moraram todos numa casa de madeira, sem saneamento básico, sem nada.
e ninguém morreu de fome, ela acha que ela pode ter 3 também, que vai ser. Então, isso é base. A gente precisa ajudar a mudar isso. Falta a sociedade cobrar de quem de direito possa, do poder público, a dar a escola integral. Então eu digo, se eu não tocar no teu coração, toca no teu bolso. A criança que come mal na escola pública, ela vai precisar da saúde pública. E você vai ter que pagar. A criança negligenciada, que amanhã, não estou dizendo todas as crianças, mas só tem probabilidade amanhã estar como um delinquente na rua, você vai ter que pagar mais por segurança pública. A tua cabeça está bem quando você sai na rua, não ter medo de ser assaltado. Você acha que isso é uma sociedade para se viver? Mas é porque, de alguma forma, nós também somos culpados pelo que está acontecendo. Porque quando você silencia e finge que não é com você, você respalda quem está no poder a não fazer nada. Aqui as pessoas sobrevivem, mesmo aqueles que têm dinheiro. Sobrevivem, porque ele não tem a segurança de andar tranquilamente pelas ruas. Eu não acho normal que uma pessoa saia de um... Eu falo sempre sobre isso. Você sai de um restaurante, na Zona Sul, onde seja, e vê criança ali, querendo vender uma balinha 10 da noite. Mas seus filhos, se estivesse ali vendendo balinha 10 da noite, como você se sentiria? São essas questões que a gente precisa colocar. Isso é social, você não vive sozinho, você paga por isso. Você precisa cobrar. Precisamos cobrar, né? Darcy Ribeiro e Brizola foram aí os responsáveis pelo CIEP, né? E que... Você é defensora, né? Muita coisa. Sou porque é mais que necessário. É uma coisa muito importante, Laura, que a gente precisa falar. É sobre essas questões que hoje a gente está muito radical. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Não, se você fala assim, aí você não me ouve mais. Uhum. As pessoas precisam aprender a escutar o outro. O projeto do Darcy Ribeiro Brizola, Darcy foi exilado e ficou lá na França. Então, ele percebeu que essa escola que meus filhos fizeram na Itália, a França é igual, tem uma escola integral. Mas uma escola integral tem que ser uma escola antirracista, porque tem que contar as histórias dos nossos heróis. Quando eu estudava, eu tinha como referência minha professora branca, minha diretora branca, a secretária branca, a copeira negra e a senhora que estava limpando o chão negra. Então, se eu, negra, se ninguém conta a minha história, dos heróis da minha história, para mim, eu vou achar que meu lugar vai ser sempre aquele. Eu não preciso estudar muito. Basta que eu aprenda a ler e escrever. Porque o que eu estou vendo como referimento para mim? Então, uma escola integral, onde tem educação física. Vamos tirar de cada criança o melhor que eles têm, porque nem todo... É uma escola que não funciona e ninguém quer mudar o método de estudo, que todo mundo tem que ser igual, parece uma cadeia de montagem de uma fábrica. Ser humano não somos todos iguais, entende isso? Uhum. Então você não tira... Olha só, na pesquisa, se nós investíssemos... Eu vejo essa garotada aí, das favelas, fazendo capoeira, dando salto mortal no ar. Eu falei, gente, bota essa gente fazer ginástica artística. Nós vamos ganhar todas as medalhas. A educação, aquela que o Darcy Ribeiro e o Brizola idealizaram para o Rio de Janeiro, que começou lá no Sul com Brizola, a gente precisa botar no Brasil inteiro. Nós precisamos de uma escola a tempo integral, onde Maria, Joana e Paula coloca os filhos na escola de manhã, vai trabalhar tranquilamente e volta no final da tarde, sabendo onde os filhos estão, pega e leva para casa. Agora eu te digo, uma criança que entra de manhã na escola, assim como na Itália. Na Itália eles entravam às 7h45, saíam às 16 horas, podendo alongar esse período, até as 5h da tarde. Imagine no Brasil uma mãe que pode tranquilamente trabalhar, deixar os filhos ali numa escola pública, em tempo integral, com alimentação decente e respeitável. Porque quando você dá qualquer coisa para a pessoa, você não está respeitando o ser humano. É uma criança. Nós temos dinheiro para isso. Né? Aí a criança ali estuda literatura, faz piano, aprende a tocar violino, aprende a fazer o esporte que ele gosta. Gente, que futuro vai ter esse país? O celular fica deixado assim, ó. Na Finlândia já não pode mais entrar. Que tem a melhor educação do mundo. Não se pode entrar com o celular. Tiraram. As crianças não sabem escrever mais, porque eles escrevem no celular. Eles não sabem escrever. Então, que futuro vai ter um país onde nós não temos uma educação básica de qualidade e respeitosa? Onde as pessoas conheçam, sim, as histórias europeias, mas conheçam também as histórias africanas, para que seja uma inclusão, para que as pessoas se identificam como um ser humano de fato social. Isso não acontece.
Então o Brasil precisa acordar urgentemente. A gente é muito conservador, está ainda com a mentalidade arcaica do passado. E eurocentrada, né? Eurocentrada, quando o mundo não é mais nada disso. A internet, ela deu uma voz para o movimento negro hoje. Depois da internet, você vê que muda tudo. Você vê que os atores de grandes canais de televisão são negros. Você vê que a gente consome os nossos produtos. A gente quer ouvir as nossas músicas, porque durante anos e anos, século, nós fomos obrigados a engolir tudo que impuseram a gente. Então, hoje, eu acho que as pessoas precisam, esse que vê esse Brasil ainda, né? Com esse toque de Europa. Porque eu digo, brasileiro em si, ele, não digo todos, tem um grupo que não gosta de ser brasileiro, sabe? Eles não se sentem. Qualquer coisa eles falam, eu vou embora para a Europa. Mas você morou na Europa? Eu morei. Mas eu não é nesse intuito. Eu amo o meu país. Então, o Brasil, para eles têm orgulho de dizer que são descendentes de tal. Sou descendente de português, sou descendente de italiano, você pode reparar. Mas você, antes de mais nada, você é brasileiro. E você tem que ter amor pela tua nação. E não existe amor se não tem abrigo, se não tem abraço. No sentido que nós somos todos, independente de eu ser negra, você ser branca, nós somos todos brasileiros, temos que ser respeitados. E é isso que está acontecendo. O movimento cobra isso, o movimento negro cobra isso. E está caminhando muito, muito rápido para ocupar todos os espaços. Porque hoje nas universidades você vê que tem muitos negros, doutores, pós-doutores, e não tem como parar esse movimento, não tem como voltar para trás. De 2002 para cá, começou um movimento político maior também em torno de dar visibilidade e entender a importância, por exemplo, das cotas raciais nas universidades. Como você vê esse empenho por parte do governo que por um tempo foi interrompido? Eu acho que isso é um dever do governo, é um dever, é uma dívida histórica com os negros no Brasil. O movimento negro que sempre cobrou isso. A minha preocupação, na verdade, hoje, é com essa educação básica. Porque para a gente chegar lá nas cotas universitárias, a gente vai ter que passar por essa aqui. Sim. E essa aqui, porque é municipalizada, é estadual, não é federal. Essa aqui ainda está muito falha. Então, o que acontece no processo? Um grupo vai chegar? Claro que vai. Outros vão. Mas se nós tivéssemos esse cuidado com a base, iríamos chegar muito mais rápido, um número maior de pessoas. Entende? Só para trazer alguns dados recentes, né? Dados apontados pelo MEC de 2023, 2 milhões de crianças ainda estão fora da escola. E quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola. Justamente esse ensino básico que você tá mencionando. Vergonhoso, é vergonhoso. Um país que se diz em crescimento e etc. O Brasil não merece tratar os seus assim, sabe? É um país tão maravilhoso. É um país tão rico de tudo. Um país, acho que foi assim, beijado por Deus na criação. Essas crianças não podem serem negligenciadas dessa maneira. E a sociedade, nos seus sofás, assim, sentada na sua mediocridade, que não cobra, é mais vergonhoso ainda. E aí você tá com essas crianças de perto, levando essas crianças a lugares que talvez elas não visitassem. Eu percebi que as crianças, elas crescem dentro de um local, dentro ali da favela, ela frequenta o máximo uma praia mais perto, um pagode ali, que eu adoro uma roda de samba, mas não é só isso, eu adoro uma roda de samba, e elas não conhecem outros ambientes. Por que é necessário conhecer? Porque quando ela conhece outros ambientes, ela vê que o mundo é muito maior do que o mundo que ela vive. É aquela coisa da caverna de Platão. Vamos ver, a luz sai e volta e diz, tem luz lá. Vem porque tem luz. Vamos sair. E depois você tem o direito de escolher. Você quer voltar para a caverna ou não. Mas vamos dar a possibilidade. O que eu percebi? Que eles não saíam. Eles nunca ouviram Vila Lobos. Aí eu levei eles para a Cidade das Artes. Eu levo para eles assistir um balé clássico colombiano e eles ficam impressionados. Fico impressionado também com o teatro que eles vão, com a arquitetura. Levei eles para o Cristo Redentor porque eu achei que era importante. Por quê? Porque eu percebi que as crianças nunca foram do projeto que eu faço, com mais de 10, na verdade são 20 comunidades de Niterói. As crianças nunca tinham ido ao Cristo Redentor, a mãe nunca tinha ido, a avó nem a bisavó. Temos que quebrar um racismo geográfico. Então vamos ao Cristo. Malu Mader, atriz, que é uma amiga, que abraçou o projeto,
Eu perguntei para ela, Malu, a gente precisa ir no Cristo. Você tem um contato? Ela me colocou em contato com a equipe do Padre Omar. Eles, no mesmo momento, quantas crianças, quantas pessoas, eu preciso de 35 pessoas no Cristo. Nós damos ingresso gratuito, você pode ir no Cristo. Então, eles foram ao Cristo Redentor. Tem muita gente. Paulo Betti também abraçou a causa. Eu ligo para eles estão prontos a ajudar. No TEDx, eu conheci um grupo de mulheres empresárias de Niterói também que abraçaram essa causa. Somos empreendedoras. Somos empreendedoras de Niterói. Um beijo para essas pessoas maravilhosas. E aí elas perguntaram, Laíla, como que a gente pode ajudar? Eu falei, olha só, eu quero levar minhas crianças para ir comer no restaurante chique de Niterói, uma casa italiana. E aí nós fomos lá para comer lá no restaurante, lá no da Carmen. E aí as crianças ficaram encantadas, e algumas que já são jovens, pré-adolescentes, falaram, eu passava sempre aqui, imaginava quando eu poderia entrar nesse restaurante. Pela porta da frente. Não sendo o copeiro, o cozinheiro, o faxineiro, entende? Porque esse é um lugar onde você vê muitas pessoas negras. Eles entraram como mesmo convidados, como clientes, e foram servidos como tal. Então, para eles, eu me lembro que agora nós fomos assistir, sempre com as mulheres empreendedoras de Niterói, elas possibilitaram de eles irem ao cinema. E com direito a pipoca e tudo, e refrigerante, enfim. Eles foram ao cinema. E tinha 2 crianças gêmeas do Cavalão que eles olharam o cinema, tem 9 anos. Eles olharam e falaram quando chegaram em casa pra mãe, mãe, eu vi uma televisão gigante. Falei, gente, é só uma tela de cinema. Para ele é uma tela. E eles ficaram encantados com aquilo tudo. Você vê que no pouco você faz muito e você empodera essas pessoas para entender que todos os espaços são nossos. Porque o que acontece? Se você chega para uma dessas pessoas que tem a minha idade, que nunca frequentaram esses lugares, vamos comer no restaurante e tal, eu não me sinto bem visto lá. Tem esse problema. Porque não são acostumados. Então, estou fazendo com as crianças. Por que não começar por eles? Vou empoderar vocês. Vão crescer sabendo que todos os espaços são nossos. É isso. Mas para a gente chegar lá, vocês vão ter que ler, vão ter que estudar. Porque o respeito vem da fala. Quando você abre a boca e fala, e te respeitam. Porque vão ter que te olhar de igual para igual. E como faz para conectar tudo isso, né? Tendo o ensino público que ainda, infelizmente, não é de qualidade, né, na maior parte das vezes, e essas crianças podendo ter essas oportunidades e desenvolvendo esse desejo pelo estudo e às vezes se deparando com situações que não conseguem avançar. Eu conto minha história para eles. Eu sou aquela que saí da caverna e voltei. Eu conto para eles que eu, enquanto criança, via pessoas, já aconteceu uma ocasião, de eu ver 2 homens pegando meu pai para jogar num poço. Eu só tinha 7 anos de idade. Por que eu falo isso para eles? Se você passa por dor, porque um dos seus pais, ou os 2 usam crack, eu passei pela minha do alcoolismo. Mas eu dou a mão para vocês e a gente consegue. Chore, mas nem sempre é tempestade. O dia seguinte tem sol. O dia seguinte você enxuga as lágrimas e continua estudando. A gente precisa continuar. Não tem uma outra solução. Vai ser muito difícil pra gente, mas a gente consegue. Saiba que vai ser difícil. Importante, quando vocês chegarem lá, voltem para ajudar quem tá vindo atrás. Porque só assim que a gente vai chegar em algum lugar. A gente precisa de respeito. A gente precisa de respeito. No que eu posso, você, né, a mulher branca privilegiada, no que eu posso ser útil, sabe? E aí a gente diz pra você, pô, você pode ajudar nisso? É importante ouvir o que o outro... Mas é com tudo, né? Com eu, mulher negra. Mas é com todo mundo. No que eu posso ajudar? Sem invadir, sem atropelar. Sem ser, sabe, no que eu posso ser. Sem ser dona da verdade, Sem ser dona, porque você não pode ser dona da minha verdade se você não vive o que eu vivi. Não é? Então eu acho que pode sim ser antirracista, pode sim ajudar. Mas no momento de ouvir uma pessoa negra dentro da sua dor, da sua fragilidade ou da sua luta, ouve. Ouve, porque a gente ouviu o tempo inteiro. Eu acho que esse é o momento que a gente também precisa falar. E que as pessoas... E essa coisa de mimimi porque não doeu em você. Mimimi é uma falta de respeito. Mimimi é quando você tem um problema. Vamos dizer que você tem um problema numa relação. E você quer resolver isso. Aí você vem falar, o outro não te dá ouvido. Porque pra ele não é importante. Mas se é importante pra você, é importante. O que não é importante pra mim, mas se você está dizendo que para você eu preciso respeitosamente te ouvir. Eu não posso ser dona da verdade. Em qualquer relação. Eu faço isso com meus filhos. Se a minha filha fala, mãe... Você me incomodou com a tua fala. Eu paro, reflito e digo, desculpa, você tem razão. Independente da minha idade dela, ela é um ser humano, tem que ser respeitada. Então, hoje,
Dizer que é mimimi. Olha as pessoas negras que são presas inocentemente, injustamente. Olha as pessoas negras que são assassinadas. Onde é que está escrito na Constituição que você tem que sair matando alguém? Senão por legítima defesa. Onde é que está escrito isso? E por que a sociedade está no seu banco sentado, na sua cadeira sentada, como se nada fosse? Por que não? Mas se toca no teu filho, aí dói. Às vezes acontecem algumas situações, quando a gente sai, que eles esperam sempre a minha atitude. Eu percebo os olhares. Eu sou muito presente, né? Nós fomos no Riachuelo, no teatro, e quando nós sentamos, inclusive eu sentei, uma mulher branca levantou e foi pro outro lado. Aí umas crianças lá perto olhou, eu falei, não se incomoda não, tá ótimo, incomodada é que se mude, olha o espaço que a gente tem. A gente fica e ela sai. Agora é assim, nós ficamos e quem está incomodado pode sair. Porque no passado todos ocuparam o espaço, menos a gente. Agora eu não posso fazer mais nada. Então eles esperam a minha atitude. O que ela vai fazer? Porque ela que está trazendo a gente, né? Então qualquer ocasião eu tô por eles, para eles, com eles. É um lugar de muito respeito e espelhamento, né? E aí, para quem está escutando e quer ajudar de alguma maneira, como é que faz? Então, olha, eu tenho uma rede social que é minha mesmo, @Laíla dos Santos, 2 S's no meio, 2 S's no final, desse Laíla dos Santos. Ele tá lá e ali eu coloco tudo, eu coloco as coisas que eu faço, eu coloco o projeto, porque eu ainda não tenho uma ideia formada de fazer dele algo mecânico. Ele é humano, ele sou eu as crianças. A gente faz festa no final do ano, que eu fecho um lugar, um espaço maravilhoso, com piscina. Aí tem churrasco para eles, tem aquele guarda-viva na piscina. Eles se sentem próprios. Eu falo que eu dou o melhor para eles. Quando a gente sai, eu faço lanches para eles e suco só se for natural, ou água. Eu procuro sempre dar o melhor. O transporte que leva a gente tem que ser de excelente qualidade. Tem que ser o transporte que leva as crianças da escola particular de Niterói. É o mesmo transporte. Porque eu tenho que ensinar para eles não aceitarem migalhas. Isso não é arrogância, é direito, é respeito, é humanidade. Por que eles vão com o ônibus quebrado, com o banco rasgado? Eles não vão com o ônibus quebrado. Eles não vão com o ônibus rasgado. Para de dar resto aquilo que você não consumiria. Seja humano. Porque a questão... Eu percebo que as pessoas hoje, muitas são muito religiosas, mas elas não querem ser humanas. Sabe? Não ajuda essas coisas, não ajuda no processo. Antes de mais nada, seja ser humano, o que eu não faria. Nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? É simples. Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? E aí você trata o outro como gostaria de ser tratado. Independente da cor da pele e do status social. Isso é humano. Isso é digno, isso é honesto, isso é divino. E isso é mágico, né? E é isso que transforma. E que essas crianças se tornem borboletas lindas. Assim Agora como a gente você. está lá, a gente está com curso de fotografia no projeto e eles vão começar a surfar. Ah, que massa. Vão começar a fazer o curso de surf agora, do projeto. Então, a gente vai dando essa possibilidade. E o meu maior sonho que a gente vai realizar, escuta o dia de hoje, Laura, é fazer um intercâmbio cultural com eles. Porque uma criança de comunidade, de favela, que é tão negligenciada, se ela vai para o exterior fazer um intercâmbio cultural, ela volta um ser mudado. Então, chegar em Roma, viver em Roma, foi só um complemento de tudo que estava se construindo para eu chegar aqui nesse lugar de fala, de estar conversando com você. Todas as pessoas têm algo para doar, pelas experiências que passou na vida, se doar. Quando a gente se doa à causa alheia, à causa dos outros, aqueles que não vão dar nada em troca, a depressão não encontra espaço, você não tem tempo. É tanta gente precisando de você que a depressão não chega, ela não tem espaço para chegar. Eu acho que o segredo é esse. Eu falo o conhecimento de causa. Eu já tive depressão, pânico e ansiedade. Quando eu comecei a me doar em prol do outro, mas não sabia que seria uma cura, eu não tenho tempo para pensar nos meus problemas, que eles ficam tão pequenininhos na frente dessa imensidão de problemão que as nossas crianças pobres do país, da cidade, do estado têm. Então você que está ouvindo, que fala o que eu vou fazer da minha vida, me aposentei, estou com saúde, vai ouvir o outro, se doa naquilo que você acha que consegue, naquilo que você sabe que pode se doar, que a vida vai ficar mais leve e a gente vai viver melhor e a gente vira uma borboleta. Laíla, muito obrigada. Eu espero que quem está aí escutando tenha se sentido tocado, que esse
podcast também possa contribuir para levar esse projeto para mais pessoas, né? Me conta, você já conhecia a Laíla dos Santos? Tem alguém aí que a gente conhece e você gostaria que eu trouxesse aqui? E continua acompanhando, incentivando esse podcast, também no @euvocê e alguém que a gente conhece. Então até o próximo papo, um beijo